Olá, meus queridos jovens! Estamos mais uma vez aqui para o nosso encontro e dessa vez a aula 25.2, a revisão sobre a região mais importante do Brasil, que é o Centro-Sul da nossa nação, do nosso território nacional. É uma região tão importante que a maior parte das questões do Enem são com característica do Centro-Sul do Brasil. Portanto, é a região que tem o desenvolvimento a partir da mineração, nas Minas Gerais, da pecuária no sul do Brasil, dos Pampas, mas por que não dizer da cafeicultura na Grande São Paulo, Rio de Janeiro, aonde encontrou o solo muito bom, que era o Massapê, um clima tropical, litorâneo e serrano, o clima subtropical no sul do Brasil, que atraiu a imigração incentivada pelo governo, a imigração europeia. Todos esses fatores levaram, a partir do final do século XIX, ao grande desenvolvimento socioeconômico, principalmente do estado de São Paulo, tá? Contribuindo para uma grande interligação de desenvolvimento econômico com crescimento populacional, já que todo mundo migrava para essa região, era o centro de atração, aonde se desenvolveu os principais centros de pesquisa científica, aonde se desenvolveu a agricultura mais moderna do país, aonde nós temos os principais centros financeiros, com destaque para São Paulo, que é uma mega cidade, ao mesmo tempo que é uma cidade global. Qual a diferença entre um e outro? Cidade global é aquela que exerce influência sobre vários pontos da economia mundial. Mega cidade tem de ter no mínimo 10 milhões de habitantes. Rio de Janeiro também é outro grande destaque, como Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Portanto, nós estamos falando da área de maior desenvolvimento do Brasil, mas que também apresenta um grande nível de desigualdade social, principalmente na metrópole, São Paulo e Rio de Janeiro, onde nós iremos encontrar as comunidades que são chamadas também de favelas, aonde tem uma grande desigualdade social. Portanto, o Brasil mostra a tua cara, como dizia Cazuza. É uma grande desigualdade social nessa região, ok? Nessa região nós iremos encontrar os principais impactos ambientais, como erosões em grande deslizamento que ocorrem nas áreas metropolitanas, nas favelas, os lixões seríssimos nessa região, poluição hídrica com a rede de esgoto industrial ou comunitário, e também o uso de agrotóxicos. E claro que nos últimos anos, com a expansão do agronegócio, a nova fronteira agrícola para o cerrado, o desmatamento. Tudo bem? O estado de São Paulo tem o maior processo industrial, como já falamos em aulas passadas. Agora eu deixo vocês aí, vou deixar 10 minutos, porque a região sudeste é um pouco mais, centro-sul, desculpa, um pouco mais complicado do que a região nordeste. 10 minutinhos e eu volto na sequência com a correção das atividades e, é claro, o plantão de dúvida, tá? Tchau, até mais. E aí? Com certeza vocês dominaram tudo depois desses 10 minutinhos, tá? Vamos à correção. Primeira questão, ó. Olha só logo do que está falando, do Cerrado. Ó. Os estudos do Cerrado demonstram que esse bioma recobre o estado de Goiás. Ao analisar o uso do território goiano na região do Cerrado, verifica que no sul goiano, até a década de 70, esteve interligado à expansão industrial do sudeste do país, aos fluxos migratórios oriundos do sul do país, ao surgimento de colônias agrícolas nacionais, essa aqui foi na época do Getúlio Vargas, a expansão
de capital industrial internacional está fora, ao crescimento da atividade de extrativismo mineral. Portanto, olha o que era. A expansão industrial do sudeste do país, porque até 70, ó, tá? 1970, ó, até a década de 70. A partir daqui, expansão da fronteira agrícola. 2. Em decorrência do processo de modernização, ó, modernização e dinamização das atividades produtivas no Centro-Sul brasileiro, é correto afirmar a agricultura exclusivamente comercial, já elimina aqui porque a palavra exclusivamente, tá? Ok? Comercial substituiu a pecuária melhorada. Não, a pecuária não acabou, tá? Portanto, 2 erros está fora. A participação do setor de prestação de serviço na composição do produto interno bruto regional e na geração de postos de trabalho se apresenta em declínio. Declínio diminuindo, ao contrário, continua em ascensão, aumentando. As inter-relações das cidades estabelecidas pelos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações são mais intensas do que no verificado em outras regiões do país. Tem tudo para ser essa. Os postos especializados na exportação e importação de produtos minerais brutos, os sem-beneficiados, evoluíram e são transformados em portos de carga geral. Não, nós vamos ficar com a letra C, porque essa daqui nem usam mais em Enem, nenhuma das alternativas, tá? Porque antes o aluno dizia assim, não concordei com essa, eu vou marcar essa e pronto, já é benção. E era uma confusão danada, hoje em dia não tem mais. Tudo bem? E no Enem, como é que nós podemos ver? O Centro-Sul do Brasil tornou-se não só a região de maior concentração da população industrial, mas também da produção agrícola do país, porque a ocupação das fronteiras agrícolas se mantém crescente em função da grande extensão de terras devolutas. Opa, que palavra que são terras devolutas, Arimateia. São terras públicas. Terras públicas. Desde 1850, só viu essa palavra, tá? Assinale. Se as duas alternativas verdadeiras... Opa, foi 2 alternativas? Vou voltar aqui, tá? Ok. Centro-Sul do Brasil tornou-se não só a região de maior concentração da população industrial, tá certo? Mas também da produção agrícola do país, tá certo? Porque a ocupação das fronteiras agrícolas se mantém crescente em função da grande quantidade de... Tá tudo certo aqui. Tá? Vamos ver lá? Se as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é justificada da primeira, pode ser. Se as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não... tá fora. Se a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa, está errado. Vamos lá. Portanto, você já teve aí. Se a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. Deixa eu voltar aqui. Mas também da produção agrícola do país. O Centro-Sul do país, do Brasil, tornou-se não só a região de maior concentração da população industrial, mas também da produção agrícola do país. Estamos falando de quem? Do Centro-Sul. Porque a ocupação das fronteiras agrícolas se mantém crescente. Portanto, nessa questão 3 aí, as duas afirmativas são verdadeiras iniciais e a segunda também pode justificar a primeira. Por quê? Quanto mais tem desenvolvimento econômico para o Centro-Sul do Brasil, tá? Para a expansão da fronteira agrícola, mais aumenta a indústria da agropecuária nessas regiões, ok? Portanto, letra A. Questão 4, observe o mapa abaixo. Dos 3 complexos regionais, qual delas apresenta as maiores áreas antropizadas? Relaciona essa característica ao desenvolvimento econômico da região. Portanto, a questão é aberta, ó. Você vai observar aqui, ó, área antropizada.
Veja aqui, ó, área antropizada. Ou seja, o vermelhão aqui, ó, tudo isso é área antropizada, ó. Aqui também tem, tá? Mas eu estou falando do Centro-Sul, portanto é isso aqui, ó. Você vai lá e justifica essa questão. Moleza, tá? Aqui nós temos a nossa resposta. Não é para você acompanhar isso aí, você pode fazer a sua. A região Centro-Sul, o maior desenvolvimento econômico da região relaciona-se à grande intervenção humana nas paisagens da região, provocada pelo elevado índice de urbanização, pelas atividades industriais, de serviços e agropecuários, ok? Mas você fica bem claro, é uma questão discursiva, meu querido aluno. Não fuja da resposta, você pode citar impactos ambientais aí como ilha de calor, lixões, fique à vontade, só não fuja do conteúdo, tudo bem? Nós estamos chegando mais ao final de uma aula com a questão número 5 agora. A geografia da região sudeste, nas questões a seguir, julga os itens e escreva nos parênteses verdadeiro se for verdadeiro, ou F se for falso. Embora pouco extenso, o Sudeste é mais importante região brasileira em termos econômicos e políticos. Sobre as características dessa região, julga os itens que se seguem. Vamos lá. A região Sudeste distingue-se do restante do Brasil por ser a área com maior proporção de terras baixas. Opa, nós não estudamos isso, mas terras baixas na Amazônia. Portanto, a questão está falsa, não quero mais nem ver o resto para frente. A maior área de terra baixa do Brasil é a Amazônia. Portanto, a primeira foi falsa. O regime de chuvas dessa região é tipo do clima temperado. Falso. Nós temos chuva de clima temperado, de clima tropical, tropical litorâneo. Já foram 2 falsos, tá? A devastação da Mata Atlântica foi provocada pela expansão da agricultura e da indústria, que deixará apenas manchas da floresta. Verdadeiro. Tá falso, falso, verdadeiro. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as 3 metrópoles da região sudeste. Essas cidades concentram uma grande parte da produção industrial, do comércio e dos serviços. Verdadeiro. O processo de industrialização não atingiu toda a região sudeste, o que produziu espaços geográficos diferenciados e grande desigualdade dentro da própria região. Tá? Verdadeiro. Tivemos falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. O processo de industrialização não atingiu toda a região sudeste. Tá. Vamos ver a próxima. Veja como é que foi aqui atrás, ó. 3 verdadeiros, ó. 2 falsos. Temos resposta? Temos. Letra A. Vamos ver lá? Aê! Muito bem, meu querido jovem. Você acertou. Parabéns, tá? Mas, mais uma vez, estamos encerrando a nossa aula sobre a região sudeste. Não fique só nisso que nós passamos hoje. Leia mais sobre a região sudeste, porque ela é muito importante para o Enem, principalmente analisando os impactos ambientais que podem ocorrer. Ok? Foi um prazer muito grande e que o grande arquiteto do universo abençoe a todos nós e nos encontraremos na próxima aula. Muito obrigado a vocês, professores, que estão aí com os jovens. Muito obrigado, meus queridos jovens. O meu abraço virtual.